Olá pessoal, do nosso canal sou eu, Chefe Augusto Alckmin, e hoje eu vou estar dando a vocês dicas sobre fritura, né? Como que a gente frita o salgado para ele ficar sequinho, crocante, né? Por dentro bem quentinho e a gente não ter problema aí com o nosso salgado estourar, ou ele ficar, né, cru, ou ele não chegar na temperatura ideal. Então a gente vai lá, eu vou explicar um pouquinho mais sobre, né, os óleos que a gente utiliza, qual é a melhor gordura que a gente vai utilizar e o tempo correto que a gente faz para fritar aí o salgado pequeno e o salgado maior, tá? Vamos lá, pessoal! Então, pessoal, a primeira dica aí, né, sobre a fritura é o equipamento que nós vamos utilizar, tá? Quem tá começando aí no ramo de salgado ou está em casa, né, vai fritar aquele salgadinho, né? Não vai ter aí uma fritadeira para poder fazer esse tipo de fritura. Então a gente vai usar ou com o fogão convencional, ou pode ser o de indução, ou vitrocerâmico, isso não importa. O importante é a gente deixar o óleo atingir uma temperatura ideal para a gente poder fritar o nosso salgado. Se você já vai utilizar aí, né, os equipamentos, né, profissionais, como a fritadeira elétrica ou a fritadeira a gás, já é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a fritadeira elétrica, por exemplo, ela vai garantir que a temperatura do óleo sempre esteja na medida correta para a gente poder fritar o nosso salgado, que gira ali entre 180 graus e 200 graus Celsius, que a gente usa para fritar os salgados. No fogão a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção se esse óleo chegou e conseguiu atingir essa temperatura. Na hora da fritura que hoje eu vou fazer no fogão convencional e no fogão de indução, vocês vão verem as dicas aí para poder chegar nessa temperatura sem precisar aí de muitos, né, artefatos. Já na fritadeira a gás, né, a gente também consegue deixar essa temperatura mais elevada. Por quê? Porque geralmente as fritadeiras a gás, elas vão ter o quê? O nosso fogareiro, né, o fogareiro industrial, que é aquele que tem a chama mais alta. Então no fogão em casa, o que vocês vão fazer? Vão utilizar o fogo mais alto, que vai aí chegar quase, não vai ser tão perfeito, mas vai chegar mais próximo aí do que a gente precisa aí, tá? Então, a primeira dica é essa sobre o nosso fogareiro. A segunda dica, né, é sobre como que eu vou fritar o salgado. Eu peguei o meu salgado ali, ó, ele tá congelado, ó, tá? Eu não vou descongelar salgado antes de fritar. O máximo que eu posso fazer aqui, ó, é tirar ele uns 5, 10 minutinhos antes da fritura. Fora isso, ele vai ser frito congelado. Por quê? Porque se eu tirar o salgado e descongelar, primeiro ele vai perder estrutura. Então não é isso que a gente quer. A massa vai ficar esquisita, não vai ficar gostosa. Então a gente frita o salgado congelado, tá? Então a primeira é essa. Segundo, a gente não vai, né? A gente tem que utilizar uma gordura aí de qualidade. Pode ser o óleo de soja? Pode, mas o óleo de soja tende ao salgado ficar um pouquinho mais murcho, daí a algum pouco tempo. Eu vou utilizar o de soja hoje, para vocês verem como é que a gente faz, que é o que o pessoal mais usa. Mas o bom e o ideal seria usar ou um algodão de óleo, ou um óleo de algodão, palma, algum óleo aí, né, que seja específico para fritura, aqueles que a gente encontra aí naqueles baldes, né, geralmente 18 litros. Esses são mais indicados, tá bom? Então a gente vai lá pro fogão, a gente vai colocar o óleo pra gente poder fritar esse salgado. E eu vou mostrar pra vocês, né, o tempo que a gente vai deixar esse salgado fritando aí, tá bom? Eu já estou aqui com o meu fogão, com uma panela, tá? O importante, né, quanto mais larga a panela, um pouco melhor pra gente usar, porque aí vai espalhar um pouco mais o calor. A de fundo triplo, né, espalha mais ainda o calor, mas se você não tiver, você vai utilizar a panela que você tem em casa. O mais importante aqui, gente, é que a gente vai colocar o nosso óleo, tá? A quantidade que cubra o salgado, tá? A gente não pode colocar pouco óleo, ó. Tá vendo? Nessa panela aqui minha, que eu acho que ela tem 20 centímetros ou 22 centímetros, eu vou colocar aqui, ó, um vidro de óleo inteiro, ó. Não vou colocar menos que isso. Deu meia panela, então dá pra você ver aí, ó. Em média, meia panela pra gente conseguir fritar um salgadinho, tá? Menos que isso, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque o salgado precisa ficar imerso na gordura. Ele precisa esconder dentro da gordura ali. Ele vai precisar de abaixar lá dentro
pra gente conseguir fritar o salgado. Outra coisa, a gente pode utilizar, né, ou uma peneirinha dessa, que a gente já vai colocar ela aqui dentro, e aí a gente vai só levantar e tirar o salgado. Com essa peneirinha, né, o fundo geralmente queima um pouquinho menos. Mas se você não tiver, a gente vai estar utilizando a velha e boa escumadeira. Ó, a minha já trabalhou bastante, essa aqui trabalhou muito. Então eu vou utilizar a escumadeira, que é o que mais a gente tem em casa. Então agora, qual que é o importante, gente? Eu vou aguardar meu óleo aquecer. Eu já coloquei aqui, coloquei fogo no máximo, tá? Pode deixar o fogo no máximo? Pode e deve, em caso você tem que fazer assim. Seu fogão é menor, seu fogão não tem uma chama tão alta. Então como que a gente vai regular essa temperatura? Com o nosso fogão no máximo. Vamos deixar o óleo aquecer até o ponto que a gente vai ver e começar a soltar uma fumacinha, tá? Quando você vê que o óleo começou a soltar aquela fumacinha, igual quando a gente vai fritar batata, é o momento certo da gente colocar os nossos salgados, tá? Lembrando que os meus salgadinhos estão congelados, ó. Eles não estão descongelados e eu vou fritá-los assim. Qual é o ponto importante aqui para a gente poder fritar esse salgado? A quantidade também. Eu não posso chegar aqui nessa panela, por exemplo, e colocar aqui 20, 30 salgadinhos. Por quê? Vai dissolver tudo, vai desmanchar, vai virar aquele salgado, vai virar aquela pasta inteira aqui. Então a gente vai colocar o salgado aqui, ó, 6, 7 unidades aqui no máximo para essa panela que é desse tamanho. Porque eu não consigo deixar a minha temperatura tão elevada para garantir que essa quantidade de 20, 30 salgadinhos cheguem na temperatura ideal e não vão se desmanchar. Na fritadeira, como eu disse, a gente consegue colocar uma quantidade maior, tá? Olha, pessoal, eu também estou com um cronômetro aqui, tá? E a gente vai utilizar ele aí para ver o tempo que a gente vai demorar para fritar esse salgadinho, tá? Então, como que a gente vai saber aí que o nosso óleo chegou na temperatura, né? Na casa da gente, as mais antigas utilizavam o quê? O palitinho de fósforo ali na batata, quando ele acendia, a gente utilizava ele, sabia que a gordura estava boa, né? Pra gente também não precisar desse artifício, a gente vai fazer aquilo que eu disse, ó. Quando começar a soltar um pouquinho de fumaça aqui, ele vai começar a soltar aquela fumacinha que a gente vai perceber, já tá na hora da gente colocar o nosso salgado. Ou a gente pode fazer também o seguinte, pode pegar um salgadinho, coloca ele na beiradinha da colher aqui, da escumadeira, e vai testar aqui, ó. Coloquei aqui, ó, não fez barulho nenhum, não fez aquele chiado, então não tá bom pra gente usar, tá? Deixa eu tirar isso aqui, que esse aqui é só o teste. Pronto. Então ainda não tá bom, então a gente vai aguardar mais um pouco, tá? Para escorrer o salgado, eu vou utilizar aí papéis toalha, tá? A gente coloca na bandeja e vai escorrer eles ali nesse papel toalha, tá? Bem simples, bem fácil, igual a gente faz com a batata. O mais importante aqui, gente, pro salgado, né? Não ficar cru e também não encharcar é a temperatura do óleo, deixar ele esquentar bastante e não ultrapassar as quantidades que a gente vai utilizar ali. Então a gente verifica, ó, quando você estiver em casa, você vai verificar que o óleo começa a se movimentar. Então quando ele vai movimentando é que ele está quase também chegando no ponto. Quando começar a soltar a fumacinha, é a hora da gente pôr o salgado. Ó, gente, o nosso óleo começou a soltar a fumacinha, tá vendo? Vocês estão percebendo que tem uma fumacinha subindo aqui. Essa é a hora da gente colocar o salgado. Então, gente, a gente vai colocar uma quantidade aí, ó, do 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar 7 salgadinhos em média, ó. Tá vendo, ó, que na hora ele já começa a ferver, ó. Se eu colocar mais salgados do que isso aqui, gente, vai ocorrer o risco do meu salgado desmanchar. Então, o que que a gente vai fazer? Vai colocar o salgado, deixa eu ligar o cronômetro. E a gente vai contar aqui, ó, como eu estou com pouca quantidade, entre 1 minuto, 1 minuto e meio. Posso dar uma mexidinha? Posso. Eu nunca posso ficar tirando o salgado, levantando e colocando. Tirando e colocando, tá?
a gente vai só misturar ele lá embaixo, ó, dentro da gordura mesmo. Eu dou uma chacoalhada e pronto. Não é para ficar tirando e colocando salgado, porque isso vai fazer com que o salgado, ele ou estoure, ou fure, ou vaze o recheio. Então já passaram aí 50 segundos. Mais uma mexidinha. Esse salgado aqui deve ter entre 18, 17 e 18 gramas. Então eu vou deixar ele 1 minuto e meio só, tá? Não vou passar disso, para não ter perigo do meu salgado estourar. Então tá quase, ó. Um minuto e 30, passou um pouquinho. Deixa eu dar uma levantadinha. Ó, agora, quem tem mais experiência, ó, pode dar uma tocadinha aqui, ó. Se ele tiver durinho, tá bom pra usar. Então, ó lá, passou um pouquinho de nada, tá vendo? Ó, um começou a vazar. Então, 1 minuto e meio no salgado menor. Tá crocante? Deixa eu ver aqui, ó. Fez o barulhinho de crocância, ó. Tá douradinho, tá? E olha que o óleo tá novo, tá? Se o óleo tiver mais velho, né? Depois que você vai usando, o salgado tende a ficar um pouco mais escurinho mesmo. Ou você tem que utilizar aquele ligante que eu ensinei no último vídeo. Vamos fritar mais um pouquinho, ó. Menor quantidade. Agora eu tenho 6 aqui. Lembrando, ó, que tem que fazer esse barulhinho na hora que frita. Não posso ficar fazendo isso aqui de jeito nenhum, tá? Não posso tirar o salgado. Então, fiz o tempo, vou contando o tempo e ó, leves mexidinhas dentro da gordura. Vocês viram a quantidade de óleo que eu tenho aqui para a quantidade de salgado que eu estou utilizando. Eu vou fritar um salgado maior também para vocês, tá? E vou explicar um pouquinho mais sobre ele também. E tenho aqui também no nosso vídeo, ó, quibe pra gente fritar, tá? O quibe tem que estar bem congelado para fritar, tá? Não precisa e pouca quantidade. Se descongelar ou tirar ele antes, ele vai desmanchar também. Então o importante aqui é mais a temperatura do óleo. Vocês viram que eu fritei aqui, ó. E o salgado tá aí, ó, perfeito. Deixa eu até abrir um aqui pra gente poder ver. Ó, o que eu acabei de fritar, ó. O recheio não tá congelado, tá vendo, ó? O recheio não está congelado, então não precisa de passar do tempo, gente. Se o óleo estiver bem quente, a temperatura ideal, ó, também já deu aqui, ó, sequinho, não desmanchou e olha quantos que eu fritei. Se eu tacar um monte de salgado aqui, gente, vai estourar tudo. Deixa eu pegar outro para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? O salgado, ó, não tá gelado, ó, o recheio está mole, tá? O recheio está quentinho. Agora o quibe é a mesma coisa. Olha a quantidade que eu vou colocar aqui, ó. Meu quibe já até descongelou um pouco, mas qual que é o importante aí para mim não ter problema? Óleo bem quente, novamente aqui de 6 a 7 salgados, na panela grande, ó. Colocou, o quibe dá um pouquinho mais, né, de estralo, porque ele pega gelo mesmo. O lado de fora fica um pouco de gelo. Então a gente vai colocar. Se o óleo estiver muito quente, abaixa um pouquinho o fogo. Mas eu praticamente frito todos com a mesma temperatura. Dá só uma mexidinha, ó. Não precisa de levantar o salgado, tirar o salgado para ver. A gente só faz isso aqui, dá uma leve mexidinha e vai esperar o tempo.
O quibe você pode levantar, porque o quibe não vai ter problema nenhum. Praticamente também já está quase frito. Não deixar um salgadinho agarrado no outro, né? Para não causar aquelas verruguinhas. Muita gente fala assim: não, meu salgado deu uma verruguinha, tá vazando o recheinho. É porque um ficou grudado no outro. Aí na hora que descola um do outro, é que ele vai vazar ali, vai dar aquela verruguinha e vai ficar feinho, tá? Ó, praticamente já tá frito. Deixa eu dar uma olhadinha. Junta todo mundo aqui. Ó, também já tá frito, ó. Vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui junto com vocês, ó. Já fritei o quibe. Agora eu vou fritar o salgado maior. Quando eu for fritar o salgado maior, meu óleo tá muito quente. Vou diminuir aqui um pouquinho só para ele dar uma esfriadinha. Mas é a mesma coisa, ó. Eu tô com o salgado aqui inteiro, tá congelado. Não descongelei antes. E aí eu vou colocar aqui, ó. Esse maior eu vou colocar só 2 unidades. Lembrando que o óleo tem que cobrir o salgado. Não pode ficar o salgado para fora, tá bom? E a mesma coisa. Um tá juntinho do outro, só separa ali. Deixa um mais juntinho do outro. Um salgado adora grudar no outro. Eles adoram se encontrar lá na panela, normal. E a gente vai fazendo o que, ó? Vai mexendo para ele virando, porque nós estamos na panela e ele precisa ficar com todos os lados douradinho da mesma forma, tá? Mexe mais um pouquinho. Num salgado maior, né? Eu tô fritando aqui enrolado de salsicha. No salgado maior, a gente pode deixar ele entre 2, 3 a 4 minutos. Isso a gente vai observando aqui, ó. Pra ele não queimar, né? Como eu tô fritando só 2, a velocidade vai ser um pouco maior. Para ele não queimar, vou observando, vira um pouquinho para não ficar com aquela marca, porque como eu estou fritando na panela, ele acaba encostando no fundo e dá aquela mancha, né? Ó, e vou girando os dois aí, ó, para eles ficarem uniformes. Lembrando que não precisa ficar colocando e tirando, e não deve fazer isso para o salgado não ficar aí, né, com o aspecto de desmanchar ou ficar com aquela textura, né, murcha. Então a gente sempre vai deixar o salgado imerso aí pra gente poder fritar. Vou aumentar de novo o meu óleo, porque eu tinha baixado ele aqui. Tava muito quente pro salgado, ó. Você vê que o salgado é maior, não vai ter o risco dele estourar tão rápido, porque ele é um salgado maior. O recheio, né, que tem uma proporção maior, também está mais gelado lá no meio. E a gente tem que fritar para esse recheio também aquecer. Então eu vou virando ele com calma, não precisa ter pressa. Se eu colocar aqui 4 enrolados aqui, ó, não vai fritar igual esse, vai ficar aí um salgado feio, não vai ficar bonitinho. E eu vou ter problema aí com os meus clientes. Então a gente vai fritar esse salgado aos poucos, tá? 2 a 2. Ah, eu vou gastar mais gás. Não, você vai ganhar qualidade. Por quê? Porque fritando dessa maneira, como você não tem uma fritadeira profissional, você vai manter o salgado bem sequinho e ele vai manter a qualidade aí na hora de você levar ele para estufa ou entregar para o seu cliente, tá? Vamos dar uma olhadinha, ó. Pra mim já tá bom. Bate na casquinha. Se a casquinha tá dura, já tá fritinho. Desliga o fogo. Sempre lembrar de peneirar esse óleo, né? Mais vezes que for utilizando, para não ficar com aquelas casquinhas escuras aí no nosso salgado, ó. Vou tirar os dois aqui. Tá bem crocante, ó. Ó. Viu? É só isso, pessoal. Então, pessoal, vocês viram como é que é bem facinho, bem tranquilo para fritar o salgado. O mais importante foi aquilo que eu disse, né? Não colocar muita quantidade, esperar o óleo ficar bem quente mesmo. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você fritar o salgado, ó. Os meus salgadinhos estão aqui, ó. Ficaram todos, ó, crocantes. E o recheio, ó, tá quentinho, não teve problema. Tem o nosso salgado maior aqui também, ó.
também tá crocante. Opa, salsicha! Ó, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal e chegou até aqui, ou se você já é inscrito, né, pra se inscrever aqui, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo, tá bom?